O Brasil teve o início da sua história assim, traçado a partir do ano de 1500, com a chegada do Império Português ao território brasileiro. Até então, o Brasil era coordenado por medidas faladas por Portugal, até o Brasil se tornar o Brasil Império. No ano de 1824, foi promulgada a primeira Constituição brasileira, a partir da Assembleia Constituinte, que foi criada em 1823. Essa Constituição tinha caráter trivial, com a exceção que existia o poder moderador, que dava totais direitos ao imperador de constituir qualquer poder. Nessa primeira Constituição, o poder legislativo era eleito de maneira censitária. No ano de 1889, ocorreu a proclamação da República, sendo coordenada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Até então, pela mudança de caráter político que ocorreu no Brasil, foi necessária a proclamação de uma nova Constituição, já que o perfil social e político do Brasil havia se alterado. No ano de 1891 foi promulgada uma nova Constituição. Essa Constituição tinha entre suas principais características as instituições de províncias federativas ao invés do modelo anterior. Entre isso, a extinção do poder moderador foi uma realidade, com a reconstituição apenas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde nenhuma autoridade tinha mais poder entre as outras. Além disso, a gente pode citar a continuação do voto censitário ao poder legislativo, onde só foi reduzido a rigidez para esse processo, mas ainda assim mendigos e nem mulheres e tinha que ter uma quantidade de valor para poder votar. Após o golpe de Vargas em 1930 e o fim da República Velha, ocorreu com a implementação da terceira Constituição Brasileira, em 1934, com caráter mais presidencialista, aprovado por uma Assembleia Constituinte. Tal processo foi pressionado a ocorrer após a Revolução Constitucionalista de 1932. Possui maior poder do governo federal. O voto era obrigatório e a partir dos 18 anos. Mulheres podiam votar, mas era restrito a mendigos e analfabetos. A criação da justiça trabalhista, junto com as leis tributárias e justiça eleitoral, foi também medida escrita pela Constituição. Após o golpe de Estado de Getúlio Vargas, dissolve o Congresso e implanta uma nova carta de caráter fascista, com a exclusão de partidos políticos e implementação do poder ditador. As principais medidas da Constituição foram a pena de morte, exclusão da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes jurídicos e legislativos, prisão e exílio de oposições do governo. A eleição para a presidência era indireta e com mandato de 6 anos. A ação popular contra o governo após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas deixou o poder. No contexto predominante de autoritarismo, a Constituição de 1966 adotou uma eleição indireta para a presidência. A criação dos atos inconstitucionais permitiu ao regime poderes absolutos e, por consequência, o fechamento do Congresso. Também a suspensão do habeas corpus e a censura quanto à imprensa e à população. Após a queda de Getúlio Vargas, a linha democrática constitucional, a então Constituição Restauradora, implantada em 1946, por meio da Assembleia Constituinte. Com a implantação da Assembleia em 1946, nós temos o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura, o fim da pena de morte e a devolução da independência do equilíbrio dos três poderes. Também é importante mencionar que, após o golpe militar, o Congresso perdeu a sua independência. Com a queda do regime militar e a redemocratização do Brasil por meio de pressão social, em 1986 é eleito o primeiro Congresso, e junto com a Assembleia Constitucional para marcar uma nova Constituição no dia 5 de outubro de 1988, que nos trouxe o seguro-desemprego, redução da nossa jornada de trabalho e as férias remuneradas. Boa noite, professor Fábio. Esse foi o nosso trabalho explicando as 7 Constituições. Qualquer dúvida é só entrar no nosso grupo, que a gente explica tudo certinho.